Bom dia, eu sou o pastor Francisco Borges e nessa manhã eu gostaria de convidar a todos para que nós pudéssemos fazer uma leve meditação da Palavra de Deus nessa manhã de domingo, aproveitando assim para meditarmos na Palavra de Deus. Eu gostaria de convidar a todos para ler a Palavra de Deus nesta manhã, em Mateus capítulo 5, e fazermos uma meditação da Palavra de Deus para a nossa reflexão nesta manhã. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximando-se deles os seus discípulos. Por que Jesus subiu a um alto monte? Muitas vezes as pessoas ficam em uma tremenda curiosidade de perguntar por que Jesus subiu a um alto monte para se reunir ou mesmo para pregar a palavra de Deus aos seus discípulos e àqueles que ali estavam. Exatamente porque na época de Jesus não existia o recurso da tecnologia. Jesus não tinha os microfones que nós temos hoje, para poder falar ao público de uma distância aproximadamente de 50 metros. Ele não tinha esse recurso. Ele tinha que falar mesmo com a própria força da sua garganta, E aí Jesus subiu a um alto monte para ficar mais fácil e a sua voz ecoar pelo deserto, ali onde eles estavam, pregando a palavra de Deus e conversar com seus discípulos. Continuando no verso 1, diz assim: E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo. Jesus começou a falar, abrindo a sua boca, com altivez e autoridade. Era esse o recurso que ele tinha. Era necessário que ele pudesse reunir os seus discípulos em uma distância aproximada de pelo menos 25 a 30 metros e ali começasse a conversar com os seus discípulos. Verso 3: E abrindo a sua boca, ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Pobres de espíritos. O que você imagina ser os pobres de espírito? Os pobres de espíritos são exatamente aqueles que ainda não têm uma sabedoria para compreender que nós temos duas dimensões na nossa própria vida. Muitas vezes eles estão vivendo naquela situação de que não sabem se vivem a vida material ou se a vida espiritual. E eles são como se fossem pessoas inocentes que estão ali sem saber da verdade. Essas pessoas, Jesus denominou elas de pobres de espírito. Elas não conhecem, porém, a Bíblia afirma para nós que foi essas pessoas que Jesus convidou para que pudessem estar do lado deles, os pobres de espíritos, para que eles pudessem aprender e enriquecer espiritualmente. O verso 3... O verso 3, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Esses pobres de espírito, Jesus concluiu em sua palavra que deles é o reino dos céus. Até porque eles não esbanjam sabedoria. E a Bíblia diz que Jesus, no decorrer de todo o seu ministério terreno, ele sempre insinuou que essas pessoas seriam acolhidas por eles. Que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Ele só proclamava a todas essas pessoas para que elas pudessem arrepender-se dos seus pecados, tomar uma atitude. Mesmo sendo pobres de espírito, elas eram consideradas por Jesus como pessoas bem-aventuradas, ou seja, felizes, porque estavam tendo uma oportunidade de ver Jesus ali, face a face, ensinando a sua palavra. Verso 4.
Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amado irmão, quando você chora, você chora por alguma coisa, é porque você está certamente angustiado. Você passa por lutas e provações. Por isso, muitas vezes, vem o choro da angústia que você está passando. Jesus aqui concluiu dizendo: bem-aventurados são os que choram, porque essas pessoas, ouvindo a voz de Jesus, ouvindo-lhe os ensinamentos, certamente seriam consoladas, porque iam ouvir palavras de vida eterna. Foi o que Jesus falou para elas. Verso 5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A quem você denomina nesse mundo que nós estamos vivendo de os mansos? A Bíblia diz que Moisés, por exemplo, foi o homem mais manso da face da terra. Mas muitas vezes Moisés também, na própria Bíblia nós vemos que Moisés muitas vezes ficava irritado com certas situações que ele passou, dirigindo ali a congregação de Israel. No entanto, a mansidão de Moisés estava ali no dito de que ele realmente suportava todas as tribulações, não excedendo para ninguém escandalizar a obra de Deus, fazendo sempre na certeza de que Deus lhe daria toda a força suficiente para que ele pudesse realmente suportar todas as lutas e tribulações e situações adversas que ele passava com a congregação de Israel. Então, ele obteve o título de pessoa mais mansa da face da terra. Se você é um pastor que conduz as suas ovelhas, e muitas vezes até mesmo você perde a dimensão espiritual, às vezes fala palavras, às vezes muito grosseiras, e que não visa com uma vida espiritual, Deus não leva essas coisas em consideração para tirar de você o título de que você está sendo manso. Muito pelo contrário, o que acontece ali é que Deus quer que você realmente persevere. Por isso a palavra de Deus diz assim: ireis e não pequeis. Certamente, em meio a todas as angústias da vida que nós estamos passando, o próprio Jesus falou para nós, dentro do seu ministério terreno, que nós passaríamos por angústia, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Ele venceu o mundo e nós venceremos também. De modo que, se você é pacífico em perseverar, você é alguém manso. No entanto, meus irmãos, nós precisamos ter bastante cuidado com esse título de mansidão, principalmente quando se trata de pastores que conduzem ovelhas, conduz pessoas humildes, conduz pessoas que vivem pela fé. Eu já vi pessoas dizer que, se caso as pessoas estiverem fazendo algo que desagrada a ele próprio e não tiver conivente com a própria igreja que ele está dirigindo, que se ir embora não faz falta nenhuma. Já vi pessoas dizer desse modo: se ir 10, vem 20, quando na realidade não é assim. Você lembra que a palavra de Deus diz que há uma festa no céu por uma alma que arrepende-se dos seus pecados? Certamente Deus não gosta nem um pouquinho de ver um obreiro, um pastor degrinindo a imagem dos irmãos e ainda por cima, falando com ironia, se ia algumas das ovelhas embora. Para ele isso não significa absolutamente nada. Eu sinceramente não acredito que essas coisas sejam algo que possa elevar a vida de um obreiro. Muito pelo contrário, ele precisa lutar, como diz nas cartas de Paulo,
certamente nós devemos procurar arrebatar as almas como quem salva do fogo. Uma certa vez, eu falando acerca dessas coisas, eu citei um versículo da palavra de Deus para que a pessoa pudesse interpretar esse versículo. Eu disse a ele assim: olha, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia diz: desperta tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. E ele respondeu para mim: exatamente, é exatamente por isso que eu não tolero coisa de absolutamente ninguém, porque essas pessoas certamente elas estão mortas espirituais. E eu falei para ele: e você também, não é verdade? Porque quando você não tolera, quando você não tem amor, quando você não participa de todas as situações que estão adversas com relação à vida do membro da sua igreja, é porque você também está necessitando de ouvir essa palavra de Cristo para o seu coração. Desperta, tu que dorme, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Carta do apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Carregai a carga uns dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo. Existe uma lei de Cristo que é a prática do amor. Você vê isso exatamente nas cartas de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante. Inclusive, ali, ele deixa bem claro para nós que se nós tivermos tudo, mas não tivermos amor, nada disso nos adianta. Nós precisamos ter o amor verdadeiro dentro do nosso coração para poder fazer com que as pessoas compreendam que mesmo passando por lutas e provações, a alma dela é muito valiosa para Deus. Certo, meu irmão? Então, desse modo, vale a pena nós sermos mansos, mas sermos também cheios de esperança, cheios de cuidado, cheios de amor, cheios de virtude para com aqueles que estão do nosso lado e que estão debaixo da nossa responsabilidade. A Bíblia diz que os pastores são como quem velam pela alma das suas ovelhas. De modo que as ovelhas precisam ter bastante consideração ao pastor que faz desse modo, que anda de acordo com a palavra, velando pelas almas, não desagregando as pessoas, tendo amor por ela. Meu irmão, vamos lutar para sermos perseverantes. Não importa a situação que você está passando, segure na mão de Cristo, Ele com certeza vai te ajudar, Ele vai te esclarecer todas as coisas para a tua vida, tirar toda a tua dúvida. Por isso é que em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, Ele teve o privilégio de dizer para todas as pessoas: vinde a mim, todas as pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descansos para vossas cargas, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. O verso 5. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. O verso 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Os que têm fome e sede de justiça certamente lutam pelos seus propósitos, porque eles não se consolam com a infidelidade de ninguém. Eles não irão ficar contentes com alguém indo para as trevas, com alguém deixando de trilhar a luz, buscar os seus objetivos diante de Deus, ter certeza de que terá a salvação, simplesmente porque Jesus Cristo já pagou o preço por nós. A Bíblia diz que a salvação é totalmente de graça para todos nós. Agora, nós só precisamos ser perseverantes. Como obreiro, nós devemos incentivar os nossos irmãos a terem essa perseverança, a serem pessoas que não desistam por nada.
A Bíblia também diz para nós assim: não é nada desse mundo que fará nós desistir do amor de Cristo. Não é a fome, não é a nudez, não é a escassez de pão, não é nada desse mundo faz nós se separar do amor de Cristo. Mas precisamos ser aquela pessoa perseverante em todo o conteúdo da palavra de Deus, dentro dos nossos propósitos, e incentivar como obreiro os nossos irmãos a serem também pacíficos e amorosos. Vamos ler o verso 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Que palavra maravilhosa, não é verdade? Eles alcançarão misericórdia. Serão bem-aventurados aqueles misericordiosos, porque vê as pessoas passando por dificuldade e tem misericórdia delas. Certamente Deus está vendo todas essas coisas cumprir-se na vida delas, e sabe que elas estão precisando de ajuda. E quando surge alguém, principalmente quando se trata do pastor de ovelha, do pastor que agrega as vidas das pessoas na sua congregação, tem misericórdia dos seus irmãos. Chega para eles: meu irmão, aqui está a minha mão amiga, eu quero colocar as minhas mãos no teu ombro e dizer que eu estou aqui para ajudar você a carregar a sua cruz. Não desista desse caminho, porque esse caminho nos levará à maior vitória da nossa vida, que é a salvação em Cristo. Não existe outro caminho. O próprio Jesus Cristo deixou bem claro isso quando ele disse para nós: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Agora imagine o pastor de ovelha, aquele que tem a responsabilidade, de agregar muitas almas nas suas congregações, quando vê um irmão passando por lutas e provações. Muitas vezes irmãos sofrem tentações de todos os lados, fica entristecido, chora, sabe que a luta é muito grande, a cruz é tão pesada. Ele chega e diz: irmão, você está com nada não. Inclusive, recentemente eu vi um obreiro dizer que quando ele vê uma pessoa simplesmente dizer que ele tem uma formação de alguma maneira, no meu ponto de vista, quando alguém diz isso na minha igreja, que tem uma formação, seja ele um psicólogo, um advogado, ou alguém de outra formação, quando ele se expressa desse modo para comigo, eu entendo que ele está querendo ajudar em alguma coisa. Mas recentemente eu vi um obreiro dizer que não interessa que uma pessoa que diz para ele: eu tenho o diploma disso, daquilo e daquilo outro. Ele falou de livre e espontânea vontade que ele não interessa que essa pessoa se congregue na congregação dele. Ele diz que é mais apoiador das pessoas humildes, que não estudaram, que não têm capacidade, muitas vezes, nem mesmo para interpretar alguma coisa em sua própria vida. Porque ele acha que, quando a palavra de Deus diz: dos humildes é que são o reino dos céus, na realidade, não é um curso superior que vai nos tirar a humildade, de modo nenhum. A humildade, ela é algo da nossa perseverança em Cristo, principalmente quando nós temos uma sabedoria que possa nos dar a capacidade espiritual de compreender as coisas. Quanto mais nós estudamos, mais fácil fica para nós compreender as coisas de Deus em nossas próprias vidas. Não é porque nós temos curso superior que o obreiro já deve olhar para nós como se ele tivesse com ironia com aquela pessoa, certo? O fulano de tal me falou que ele tem curso de psicólogo, ele tem curso de doutorado em advocacia, isso e aquilo outro. Essa pessoa falou para mim: eu não interesso nem um pouquinho ter ela na minha congregação.
Eu já sou o contrário, eu quero dar a mão amiga a todos, seja ele analfabeto, é para Jesus, a alma dele é de grande valia para Jesus. Tenho certeza absoluta, nós precisamos ter amor por essas pessoas, procurar ajudar ela, seja ele de curso superior, essas pessoas também são de grande valia. Não é mais que o outro, todos dois têm a mesma alma para Cristo, e nós como obreiro precisamos ajudá-los. Verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração, meus irmãos, é o que diz lá em Salmo, né? Quem vai morar no céu? Os limpos de coração, os limpos de mão e puros de coração. Essas pessoas certamente irão morar na glória de Deus. Certamente essas pessoas são os chamados de Deus. Certamente essas pessoas são os aceitos de Deus para viver uma vida espiritual. Porque eles são limpos de coração. Eles não têm aquela criatividade de viverem de acordo com o pecado, arrasando a sua própria vida. A razão do pecado tira o gosto de eles viver uma vida espiritual. Mas os limpos de coração, eles já são preparados, adaptados, nessa conversão de que na realidade eles precisam acatar a palavra de Deus dentro do coração dele. Preste atenção o que diz o Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Por quê? Porque quando a pessoa é limpa de coração, ele não tem nada para falar com alguém que está escarnecendo da obra de Deus. Então, Deus chama essas pessoas de bem-aventurados, aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, nem se detêm no caminho dos pecadores. Eu sou crente, mas eu posso andar com todo tipo de gente. A Bíblia diz que não existe nenhuma comunhão das trevas com a luz, mas também não existe uma maneira de você odiar essas pessoas. Muito pelo contrário, se elas ainda não professam a mesma fé que você, elas são de grande valia para Deus. A Bíblia diz que Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. De modo que ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade para terem vida em Jesus Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se essas pessoas são de grande valia para Deus, certamente os que são limpos de coração, eles são expressos aqui na palavra de Deus que vão morar no céu, porque eles já são pessoas trabalhadas. Porém, os que ainda não têm essa limpeza no coração, para ti não é motivo de você escarnecer delas, não é motivo de você se separar delas, não é motivo de você abandonar elas, muito pelo contrário. Você já observou o carpinteiro? Se o carpinteiro pudesse viver a sua vida sem matéria-prima, ele viveria construindo todos os seus móveis. Não precisaria de madeira, também não precisaria comprar madeira, porque ele não precisaria dessa matéria-prima para fazer os seus bonitos móveis que ele é profissional em fazer. Mas ele precisa da madeira. Não tem como ele fazer um móvel bonito, trabalhar na madeira, que é toda, muitas vezes, torta, muitas vezes com milhares e milhares de defeitos. Ele precisa trabalhar essa madeira para fazer um bonito móvel. Do mesmo modo, é o pecador que realmente ainda não conhece a palavra de Deus. Aquela pessoa que está totalmente afastada, muitas vezes está nas drogas, na prostituição, na lascívia, na glutonaria, na bebedice, na inimizade. Eles não são motivo para que nós possamos abandonar eles e não falar da palavra de Deus a eles. Muito pelo contrário. Não é porque eles não são ainda limpos de coração que nós possamos dizer para eles: olha, você está excluído de Deus. Quem somos nós para excluir as pessoas? Eles são matérias-primas do Evangelho. Nós precisamos chegar e falar para eles com muita sabedoria, dizer: Jesus te ama,
Ele quer fazer uma aliança contigo. Explicar para ele que é necessário fazer essa aliança. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo de número 9 ao versículo de número 10, porque se com tua boca confessares e com teu coração crês, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa acerca da salvação. Então, nós que somos os propagadores do Evangelho, precisamos falar para todas as pessoas que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Foi Ele o Cordeiro de Deus oferecido por nós, por todos os nossos pecados. Foi Ele que derramou a última gota de sangue na cruz do Calvário para nos redimir de todo o pecado que todos nós cometemos. A Bíblia é bem clara em dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Você está vendo aí? Os que têm paciência com as pessoas que muitas vezes são intolerantes, muitas vezes são desobedientes, aqueles que não fazem exceção de pessoas. Quando as pessoas se mostram desse modo, pessoas difíceis, pode ser às vezes, quando há uma conversão na vida deles, as mais chegadas à obra de Deus, as mais ousadas. Você já observou a vida do apóstolo Paulo? Ele era uma pessoa ensinada nos ensinamentos dos fariseus, cresceu nessa seita, a seita dos fariseus. Teve uma instrução dentro da lei com o maior professor daqueles tempos, chamado Gamaliel, um professor de renome, pessoas dotadas na lei dos judeus. Ensinou Paulo que realmente eles eram os que tinham feito uma aliança com Deus, pela própria promessa que Deus fez a Abraão, de que abençoaria todas as nações da terra pela descendência dele. Porém, ele achava que essa descendência era apenas os parentes de Abraão, era apenas o povo de Israel. O que Deus estava dizendo ali para Abraão era que o Messias haveria de vir, e quando ele viesse, certamente faria uma aliança com quem arrependesse dos seus pecados. Por isso, a descendência de Abraão seria, na realidade, bendita sobre a face da terra, certo? A descendência de Abraão seria abençoada em toda a face da terra. Hoje, essa palavra cumpriu-se no nosso meio. Existem crentes em todas as nações. Esses são os verdadeiros filhos da fé de Abraão. Porque Abraão foi uma pessoa que herdou essa promessa, porque ele foi uma pessoa pacífica diante de Deus. Tornou-se amigo de Deus em todas as coisas que ele passou. Nunca escandalizou a obra de Deus. Então ele era o verdadeiro pai da fé, porque mesmo passando por lutas e provações, ele permaneceu diante dessa fé que Deus tinha colocado nele, dentro do seu coração. Aleluia. Verso 9. Bem-aventurado. Agora vamos ler o verso 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Olha só, muitas pessoas que estão sendo perseguidas por causa da justiça, às vezes, vem na própria mídia da televisão e escandalizam a obra de Deus, falando mal do seu próprio irmão, degrinindo a imagem um do outro, quando na realidade a Bíblia é bem clara em dizer que são bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça de Deus. Porque se eles são perseguidos por causa da justiça de Deus, certamente aquele que é o autor e consumador de toda a justiça
em nossas vidas está olhando para Ele. Ele tem a certeza de que, na realidade, eles são perseguidos exatamente porque eles não são coniventes com as coisas que esse mundo oferece, de acordo com o que diz a Bíblia. Você já leu nas cartas do apóstolo João, capítulo 2, versículo 15? A palavra de Deus é bem clara em dizer assim: não ameis o mundo nem aquilo que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba dos olhos, não é do Pai, é mais do mundo. Ora, o mundo passa, bem como todas as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, as coisas do mundo, meus irmãos, não nos interessam mais, porque nós somos salvos por Jesus Cristo. Precisamos ter o nosso coração limpo, precisamos ser mansos, precisamos sofrer por causa da justiça, porque Deus vê esse sofrimento como nós sendo pessoas bem-aventuradas em sua obra. O verso 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aqui eu li o verso 11 e o verso 12, e é exatamente aonde eu queria chegar para poder nós concluirmos a nossa palestra de hoje, esse domingo maravilhoso. Olha só, bem-aventurados são aqueles que são injuriados. Bem-aventurados sois vós quando são injuriados e perseguidos, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. Exultem-se, regozijem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Certo? Então, amados, preste só atenção essa palavra. Que é uma palavra que serve para dentro do nosso coração. Um dia desse, eu me deparei aqui no colégio onde eu trabalho com uma criança que estava chorando porque tinham lhe chamado de louca. E eu, que conhecia a criança já de aproximadamente uns 12 anos de idade, essa criança tem, eu cheguei para ela, o nome dela é Ana. Eu cheguei e disse: Ana, minha filha, por que você está chorando? Ela disse: vizinho, é porque estão me chamando de louca. E eu disse: não chore. Você já leu na palavra de Deus? Quando a palavra nos instruindo, Deus falando conosco, disse: bem-aventurados sois vós, quando alguém te injuriar. Você está ficando com raiva porque as pessoas estão lhe chamando de louca? Não fique com raiva não, ore por elas. Porque a Bíblia nos promete um galardão para as nossas vidas. Porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e disse: vizinho, que palavra bonita que você me deu agora. E eu falei: pois é, essa palavra não é minha, essa palavra é a palavra de Deus. Ela nos instrui a termos paciência com as outras pessoas. Muitas vezes elas fazem isso por ignorância, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, se nós aplicarmos a palavra de Deus dentro do nosso coração, devemos orar por ela, não ficarmos chateados, não falarmos palavras grosseiras com elas, mostrar para elas que nós damos um testemunho de pessoas convertidas ao Evangelho de Cristo, que salvou a nossa vida. Por outro lado, devemos se alegrar, porque o nosso galardão é tremendo, porque as pessoas estão nos perseguindo, como perseguiram os profetas que viveram antes de nós. E os profetas tiveram um galardão já aqui na terra, tão maravilhoso, que é impressionante você ver a recompensa que eles tiveram. Quem não fica feliz de Deus dar um privilégio
que deu ao profeta Eliseu, quando ele orou por algumas pessoas e eles voltaram a viver. É verdade? O profeta Elias, que teve o privilégio de receber o mandamento de Deus, de colocar um outro profeta para ficar no lugar dele, no meio do povo de Israel, porque ele ia levar ele num carro, como um redemoinho de fogo. A Bíblia afirma que essas coisas aconteceram quando ele foi atravessar o Rio Jordão. Veio uma carruagem de fogo e levou ele. Então, é um privilégio tamanho, mas quantas perseguições o profeta Elias não passou? Essas perseguições, hoje, Pai, muitas vezes em nossas vidas, nós precisamos ser manso o suficiente, carregarmos a nossa cruz com paciência, não ficarmos chateados com as pessoas que muitas vezes tentam degrenir a nossa imagem, não dando oportunidade para nós pregar o Evangelho muitas vezes, fazem exceção de pessoas, às vezes até porque elas não conhecem bem a palavra de Deus, que nos dá essa segurança, dizendo: bem-aventurados sois vós, quando perseguirem vocês por minha causa. Regozije-se, exaltem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois foi assim que perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Meus irmãos, foi uma alegria imensa estar com vocês nesses minutos, falando da palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a vocês que, caso vocês tenham oportunidade de ouvir essa palestra, que eu estou agora deixando aqui para vocês possam, para me ajudar no meu trabalho, no meu humilde trabalho, vocês possam dar um like, inscrever-se no meu canal, porque isso vai me ajudar muito. Eu peço a todos vocês que realmente vocês sejam, nesta manhã de domingo, bonito, que nós estamos passando hoje, 3 de dezembro, o ano está afindando aí, está chegando o último mês do ano, e nós já estamos se preparando para as festividades de Natal, as festividades do Ano Novo, enfim, as pessoas já estão se preparando para essas festas de fim de ano, e certamente precisamos ter toda a ousadia espiritual de dentro do nosso coração para estar orando para que Deus possa abençoar cada um de nós na perspectiva do ano que haverá de despontar daqui a 27 dias, estará despontando o ano de 2024. Quem diria, que eu, que nasci em 1961, poderia alcançar o ano de 2924. 2024, melhor dizendo. Desculpe o erro aí, certo? Mas já alcançamos, estamos aqui, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, um abraço bem forte dentro do teu coração, e posso dar um domingo abençoado nesta manhã, em nome de Jesus. Tchau, fui.